Imagine ter a chance de registrar momentos raros e inexplicáveis, desafiando as leis físicas e científicas. Esses vídeos são autênticos tesouros registrando eventos inexplicáveis e avistamentos que modificaram o mundo da ciência. Testemunhas e descobertas que deixam os cientistas perplexos e sem respostas concretas. Prepare-se para mergulhar em uma montanha russa de emoções, desvendando os segredos e mistérios por trás dessas descobertas intrigantes. No vídeo de hoje, você verá as 15 descobertas misteriosas sem explicação. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raimundo Filho. Se essa é a sua primeira vez por aqui, aproveita e faz sua inscrição, pois temos 3 vídeos novos toda semana para você. Número 1. O Exército Fantasma Chinês. Você não acreditaria a quantidade de vezes agricultores já encontraram artefatos do passado antigo. Porém, em 1974, enquanto escavavam um poço, alguns agricultores chineses fizeram uma das maiores descobertas arqueológicas da história da humanidade. Eles encontraram um incrível exército encarregado de proteger o primeiro imperador chinês em sua vida após a morte. O que eles descobriram foi uma representação em terracota de rostos tão realistas e detalhada que os deixaram perplexos. Imediatamente relataram a descoberta e escavações. No começo, o local foi localizado apenas a 1 quilômetro de distância do famoso túmulo do imperador. Logo, um mausoléu em forma de pirâmide emergiu do solo, revelando um número impressionante de artefatos. Mais de 8.000 guerreiros, 130 carruagens e 670 cavalos foram encontrados. Esse exército estava posicionado para o leste para proteger o imperador. No entanto, o aspecto mais surpreendente é a incrível atenção aos detalhes e artesanato exibidos. Cada figura é única e acredita-se que os guerreiros foram recriados com base na semelhança de seres humanos vivos, com aproximadamente 1,60 m de altura. A criação desse exército deve ter levado milhares de horas, mas os cientistas ainda não têm explicação da metodologia utilizada. Ainda hoje, o mistério em torno da criação do Exército Fantasma permanece como um enigma das eras passadas. Número 2. A cidade egípcia na Califórnia. Adentramos as dunas de areia do deserto californiano para uma história incrível que se tornou realidade, pelo menos em parte. Há décadas surgiram rumores sobre uma cidade egípcia muito perdida, enterrada num deserto próximo a Guadalupe. Estamos a milhares de quilômetros de distância e, embora os antigos egípcios fossem navegadores habilidosos, não há registros de suas viagens transoceânicas. Determinado a desvendar essa história, um grupo de entusiastas decidiu investigar a fundo as descobertas. Os deixaram sem palavras. Não foi uma tarefa fácil e levou algum tempo até encontrar em qualquer coisa um significado. Mas assim que os fizeram, os artefatos começaram a emergir. Restos de um templo egípcios, esfinges, leões e partes de estátuas de Ramsés II apareceram diante deles. No entanto, havia algo estranho. Essas estruturas eram feitas de gesso, não de pedra. Então, a verdadeira história veio à tona. A cidade não foi construída pelos antigos egípcios. Surpreendentemente, era um cenário gigantesco para um filme de Hollywood chamado Os 10 Mandamentos. Na época, foi o maior e mais caro set de filmagem já criado. Após a conclusão do filme, o famoso diretor Cecil B. DeMille decidiu destruir o cenário com dinamite. A razão exata para essa ação ainda não está bem clara, mas presume-se que ele não queria que outros pudessem utilizá-lo. Por mais de 30 anos, os restos desse set de filmagens ficaram enterrados, até que agora começaram a ver a luz do dia novamente. Número 3. As misteriosas linhas de Nazca no Peru. Pode parecer estranho, mas alguns dos achados arqueológicos mais incríveis só foram descobertos após a invenção dos aviões. Se você voar sobre o sul do Peru, testemunhará linhas incrivelmente longas, que se transformam em formas geométricas em alguns lugares, até em animais e seres humanoides. Acredita-se que esses chamados geoglifos foram criados por humanos há mais de 2.000 anos,
mas ninguém sabe ao certo qual era o seu propósito, e realmente intrigante pensar que povos antigos criaram formas que só claramente são visíveis do ar. É por isso que as linhas de Nazca são populares entre os teóricos antigos de alienígenas, pois afirmam que os visitantes extraterrestres instruíram o povo de Nazca a criar essas linhas. De fato, as linhas se assemelham a algum tipo de arte, além de triângulos, trapézios e espirais. Também podemos identificar representações de macacos, baleias, pássaros, flores, árvores e outras plantas. Supõe-se que a civilização anterior, conhecida como os Péricas, teriam criado figuras semelhantes a humanas, enquanto o povo de Nazca se concentraram em formas de animais e plantas. Uma das teorias mais convincentes sugere que as linhas estão de alguma forma relacionadas ao movimento dos planetas. No entanto, um astrofísico que conduziu extensa pesquisa não encontrou evidências que apoiam essa afirmação. Parece que o verdadeiro propósito das linhas de Nazca continuará sendo um mistério por enquanto. Número 4. A fascinante cidade subterrânea. Em 1963, um homem na província turca de Capadócio decidiu renovar sua casa, e o que ele encontrou surpreendeu até mesmo os arqueólogos mais experientes. Ele descobriu uma passagem secreta que levava a cavernas e túneis em vários níveis. Mais tarde foi revelado que esses túneis faziam parte de uma mega cidade subterrânea, estimada por especialistas em abrigar cerca de 20 mil pessoas. A cidade subterrânea foi datada do século II e III, mas até agora ninguém sabe ao certo quem o construiu e por qual motivo. 20 níveis foram descobertos, mas apenas 8 estão abertos para visitação pública. A cidade possui todas as necessidades básicas para a vida, incluindo ar suficiente, água e até mesmo espaços para abrigar animais. Arqueólogos encontraram vestígios de uma igreja, adegas, cozinhas e alojamentos. O túnel mais longo tinha aproximadamente 85 metros de comprimento e toda a cidade se estendia a uma profundidade de 90 metros. Essa é uma das maiores cidades subterrâneas do mundo. Outro aspecto intrigante para os arqueólogos foram as enormes pedras que se assemelhavam a portas. Na verdade, essas pedras eram portas móveis. Em caso de ataques, os habitantes podiam rapidamente selar as portas para se protegerem. Essas portas de pedra só podiam ser acionadas por um lado. Supostamente, a cidade era usada pelos cristãos como uma forma de evitar perseguições em tempos em que o cristianismo ainda era considerado uma seita. A engenhosidade e a complexidade dessa cidade subterrânea são verdadeiramente notáveis. Número 5. As misteriosas esferas de pedras da Costa Rica. Além das exuberantes florestas tropicais e praias fascinantes, o país é conhecido por outro tesouro que ainda está envolto em véu de mistério. Estamos falando das estranhas esferas de pedra. Até agora, cerca de 300 esferas de diferentes tamanhos foram encontradas. A maior delas tem impressionantes 2,5 metros de diâmetro e pesa mais de 16 toneladas. A primeira menção escrita das esferas remonta ao final do século XIX, mas somente na década de 1930 elas começaram a ser investigadas, quando uma empresa de banana começou a derrubar a floresta tropical para plantar bananas. Sobre uma camada de sedimentos, essas esferas foram descobertas, e os cientistas decidiram desvendar como elas foram feitas, quem as construiu e qual era o seu propósito. Acredita-se que as esferas tenham sido feitas de um tipo de rocha dura, semelhante ao granito. Nossos ancestrais provavelmente encontraram grandes pedregulhos já arredondados e em seguida os moldaram, usando pedras menores como ferramentas. É possível que eu tenha aquecido parte dos pedregulhos para remover camadas externas indesejadas. As esferas acabadas foram meticulosamente polidas com lixa de couro. No entanto, essas são apenas suposições e o propósito e a idade exata dessas pedras continuam ocultos. Estima-se que as esferas tenham sido feitas entre 200 e 2.500 anos depois de Cristo.
Embora pareça bastante longo, ainda há muito a ser descoberto. Alguns especialistas acreditam que elas eram lápides ou símbolos de status, enquanto outros as associam à astronomia. No entanto, talvez nunca conheçamos a verdadeira finalidade dessas esferas. As esferas de pedra da Costa Rica permanecem como um enigma intrigante, desafiando-nos a desvendar os segredos de nossos antepassados. Número 6. O misterioso manuscrito Voynich. Em nosso próximo artefato, não precisamos nos aventurar em profundidades selvagens ou escavações empoeiradas. Foi descoberto pelo negociante de livros raros em 1912 por Voynich, quando foi chamado para inspecionar uma antiga coleção de livros em posse de um colégio jesuíta próximo a Roma. Ao abrir este livro e deparar-se com suas incríveis ilustrações estranhas e letras desconhecidas, Voynich soube imediatamente que tinha em mãos algo de grande importância. Ele o adquiriu e logo ficou conhecido como manuscrito Voynich. Surpreendentemente, mesmo após mais de 100 anos, ainda estamos longe de decifrar seu verdadeiro significado. O manuscrito encontra-se agora guardado na biblioteca da Universidade de Yale e estudiosos continuam perplexos sobre seu conteúdo. O pergaminho no qual foi escrito remonta ao início do século XV e o livro possui 234 páginas, repletas de desenhos coloridos e símbolos que parecem não pertencer a este mundo. Alguns afirmam que ele foi escrito em uma língua antiga, enquanto outros argumentam que o autor ou autores inventaram uma nova linguagem exclusivamente para este livro. Cientistas acreditam que 5 escribas contribuíram para a criação do livro ao longo de um período de tempo, possivelmente usando 2 idiomas diferentes. Algumas pessoas acreditam que seja um livro de magia, enquanto outras especulam sobre sua conexão com alienígenas ou até mesmo o diabo. No entanto, até hoje, ninguém possui uma resposta definitiva e seu enigma permanece vivo, estimulando a imaginação e incitando o desejo de desvendar seus segredos ocultos. Número 7. O misterioso Stonehenge espanhol. Geralmente, períodos de seca severa são associados a eventos negativos, como fome. No entanto, até mesmo a seca pode resultar em algo surpreendente. Em 1964, após a pior seca em 60 anos, esvaziaram um reservatório na Espanha. Uma estrutura semelhante ao Stonehenge foi descoberta. Desde então, ela só foi vista mais 4 vezes, quando o nível da água baixou, conhecida como o Dômero de Guadalupeiro. Estima-se que remonte a 5.000 anos antes de Cristo, o que a torna pelo menos 2.000 anos mais antiga que o Stonehenge. Acredita-se que o Dômero de Guadalupeiro seja templo solar, ou uma estrutura construída sobre túmulos antigos. A estrutura está cercada por um monte oval com um corredor de entrada de 21 metros de comprimento, localizado no lado leste. Esse corredor leva a uma câmara com uma pedra vertical específica em sua entrada. A pedra, com 2 metros de comprimento, apresenta entalhes intricados em forma de cobra, provavelmente destinados a algum tipo de proteção. Ainda sabemos muito pouco sobre o local, mas acredita-se que tenha sido construído pela cultura do Becker. Além disso, é notável que artefatos romanos antigos tenham sido encontrados nas proximidades. Possivelmente, a presença de um assentamento completo. Esse sítio arqueológico continua a ser um presente que nos intriga a explorar e debater seu significado. Número 8. O dinossauro de Angkor Wat. Poucos templos no mundo cativam nossa imaginação, como os templos de Angkor, lá no Camboja. Apesar das tentativas da selva em escondê-los e mantê-los ocultos por séculos, eles agora estão abertos a visitantes de todo o mundo. Todos os templos em Angkor são impressionantes, mas um deles guarda um segredo que intriga os especialistas até hoje. Esse polêmico templo é chamado de Reino Superior e é um dos dormitórios com decorações luxuosas, incluindo formas geométricas, figuras humanas, animais como macacos, cisnes e papagaios.
No entanto, o que torna esse templo tão estranho é a presença de um intruso entre as decorações, um animal que não deveria estar ali. Sua escultura se assemelha a um estegossauro, um dinossauro que viveu milhões de anos antes da existência humana. Considerando que os antigos construtores desses templos nunca tiveram visto um dinossauro como esse, uma teoria intrigante surgiu, que talvez eles teriam viajado no tempo. Alguns especialistas argumentam que a escultura representa um camaleão e não um estegossauro, mas a cauda parece ser muito mais curta do que a de um camaleão e se assemelha mais à de um dinossauro. Você acredita que poderia realmente ser um dinossauro? Deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião. Número 9. A cidade fantasma sudanense. Desde 1964, uma equipe polonesa tem escavado um sítio arqueológico no atual Sudão, que continua a surpreender os especialistas, revelando uma infinidade de artefatos, desde templos faraônicos até igrejas cristãs medievais. Esse sítio é conhecido como o Velho do Angola, referindo-se como vilarejo abandonado na cidade fantasma. Era um importante assentamento com um enorme cemitério e inúmeras tumbas que datam do século 6 ao 16. Essas terras eram conhecidas como o Reino de Mercúrio e o antigo Dangala era sua principal cidade. A localização desse sítio é única, pois permite que os pesquisadores estudem como o assentamento evoluiu ao longo do tempo. Mesmo após mais de 50 anos de estudos contínuos, o Velho Dangola ainda revela seus segredos. Os arqueólogos descobriram igrejas, palácios enormes, muralhas da cidade, casas e outras estruturas. A descoberta mais surpreendente ocorreu em 2023, quando antigos hieróglifos egípcios foram encontrados em uma laje de pedra, datando do primeiro milênio antes de Cristo. Essa descoberta intrigou os especialistas, já que nada disso havia sido encontrado desde o início das pesquisas, na década de 1960. Se houvesse realmente um templo egípcio no local, isso sugeriria que o assentamento é muito mais antigo do que se acreditava anteriormente. Número 10. O túmulo de 2.500 anos. Há quem diga que a era de ouro da arqueologia foi no século XIX, quando grandes descobertas foram feitas no Egito e em todo o mundo. No entanto, as vastas areias do deserto continuam revelando o seu segredo lentamente. Um dos maiores sítios arqueológicos que ainda está produzindo artefatos notáveis é a necrópole de Saqqara, localizada a 20 milhas ao sul do Cairo. A estrutura mais impressionante em Saqqara é sem dúvida a famosa pirâmide de degraus, construída no século 27 a.C. Acredita-se que ele tenha sido o faraó responsável por desencadear a construção das pirâmides como túmulos reais monumentais. Não apenas há mais de uma dúzia de pirâmides ordenando a paisagem de Saqqara. As descobertas mais emocionantes ainda estão sobre as areias. Recentemente, uma equipe egípcia de arqueólogos descobriu uma enorme coleção de antigos sarcófagos e estátuas, gerando grande cobertura da mídia. Pela primeira vez em vários milênios, o mundo inteiro pôde participar do evento, que mostrava múmias antigas vestidas com roupas adornadas, com feitiços e hieróglifos coloridos. Até agora, a equipe descobriu um total de 59 caixões, todos cobertos com pinturas. Especialistas afirmam que as múmias provavelmente eram oficiais importantes e sacerdotes que ocupavam posições de destaque na sociedade egípcia. É incrível que caixões que foram enterrados por milhares de anos ainda tenham sua coloração original preservada. Os arqueólogos também encontraram uma coleção de amuletos, estatuetas e uma representação em bronze do deus Nefertum, com muitas pedras preciosas. Número 11. O Grande Monte da Serpente. O Grande Monte da Serpente de Ohio é uma das formações de terra mais famosas da América do Norte, e alguns especialistas acreditam que ela tenha mais de 2.000 anos. Sua aparência se assemelha a uma cobra gigante, com uma cauda enrolada e uma cabeça com cerca de 1,50 m de altura e mais de 6 metros de largura. No entanto, o propósito exato dessa estrutura ainda é desconhecido. É provável que as culturas antigas da América Central
Central e do Norte venerassem as cobras, e acredita-se que elas possuem poderes especiais, o que sugere que o monte poderia ter um significado espiritual. Outros acreditam que ele tenha sido usado para fins funerários, pois inúmeros túmulos e sepulturas foram encontradas nas proximidades. Curiosamente, nenhum túmulo ou artefato foi encontrado dentro da própria serpente. Também há debate sobre o que exatamente ela representa. Uma teoria sugere que a cabeça é, na verdade, um olho estilizado, enquanto outros afirmam que se assemelha a uma cobra devorando um ovo com a boca aberta. O monte foi construído próximo a uma enorme cratera. Acredita-se ter sido formada por um asteroide que atingiu a Terra há milhões de anos atrás. A datação por radiocarbono indica que, embora o monte tenha sido construído anteriormente, foi reconstruído por povos ancestrais da cultura forte por volta de 1400 a.C. Embora teóricos dos antigos astronautas também tenham suas ideias sobre o propósito do monte, a teoria mais realista sugere uma conexão com o movimento do Sol, pois a cabeça da serpente se alinha com o pôr do Sol no solstício de verão. No entanto, é provável que nunca tenhamos certeza absoluta sobre o seu verdadeiro significado. Número 12. Pirâmides sobre o Ártico. Recentemente, os geólogos acreditavam que os humanos nunca se estabeleceram na Antártica, devido às condições extremas do seu clima. Acredita-se que os humanos tenham descoberto o continente por volta da década de 1820. No entanto, uma descoberta feita por satélite recentemente mudou tudo. A Antártica é considerada um lugar frio e gelado. Começou a revelar uma estrutura emergindo do gelo nas imagens de satélite de 2016. Essa estrutura intrigou os pesquisadores, que notaram semelhanças com pirâmides feitas pelo homem, mas em uma escala muito maior do que as do Egito. Se isso for verdade, a história será revista de cabeça para baixo, sugerindo que nossos ancestrais não apenas chegaram à Antártica, mas também viviam por lá. Alguns especialistas teorizam que partes do continente podem ter estado livres do gelo há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Até agora foram encontradas 3 estruturas semelhantes a pirâmides, mas quem as construiu e quando ainda permanece um mistério em nossa cabeça. Número 13. A Pedra Megalítica de Baalbek. A cidade de Baalbek, no Líbano, abriga antigo e misterioso templo do qual ainda sabemos muito pouco. Supostamente era o templo do deus romano Júpiter, equivalente ao deus grego que também era adorado pelos fenícios. O templo foi construído em cima de 3 enormes pedras megalíticas, cada uma pesando mais de 1.000 toneladas. Arqueólogos alemães recentemente descobriram os restos de uma antiga pedreira que parece ser a fonte dessas pedras maciças. Eles também encontraram um megalito cortado e abandonado na pedreira, pesando 1.650 toneladas. Esta é a maior pedra da antiguidade já encontrada. Seu tamanho e formato correspondem aos encontrados no templo. Ainda não sabemos quem construiu o templo ou por que essa pedra específica foi deixada para trás. Existem várias lendas e mitos associados a Baalbek. Uma delas afirma que foi construída por Caim para ter um lugar seguro e se esconder da ira de Deus. Outra história fala sobre gigantes ajudando o rei Nimrod a construir o templo, que também era conhecido como a Torre de Babel. Apesar das lendas, o templo é uma incrível proeza da engenharia. Para referências, os blocos enormes eram cerca de 40 vezes mais pesados do que usados para construir Stonehenge. Número 14. O local de ritual mais antigo do mundo. Em 2021, uma equipe internacional de arqueólogos fez uma descoberta incrível nos desertos da Jordânia, um local usado para ritual de 9.000 anos, quase totalmente intacto. Além do excelente estado de preservação, eles encontraram uma grande quantidade de artefatos, incluindo fósseis oceânicos, figuras de animais, ferramentas de pedra, um altar, uma lareira e 2 pedras com rostos esculpidas. A descoberta mais valiosa foi um modelo de armadilha usada para caçar animais selvagens, como veados e gazelas. As paredes de pedra em forma de V que foram encontradas faziam parte de uma armadilha que pode ter mais de 1 quilômetro de comprimento. Essas armadilhas eram essenciais para a sobrevivência dos ancestrais durante a Idade da Pedra. Acredita-se que também tenham sido utilizadas em cerimônias religiosas maiores. Além disso,
foram encontrados vestígios de acampamentos antigos nas proximidades, contendo um grande número de ossos de gazelas. Número 15. Antigas relíquias de sacrifícios chinesas. Em 2022, uma descoberta arqueológica surpreendente foi feita na China. Durante uma escavação recente em um local conhecido como Sanxi, datado do século XII a.C., foram encontradas mais de 13 mil relíquias. Essa área arqueológica foi descoberta na província de Sanxi em 1927, mas só recebeu atenção em 1986. No entanto, foi somente em meados de 2022 que uma das relíquias mais notáveis foi revelada. Os arqueólogos encontraram uma rara caixa de bronze e um altar acompanhados por milhares de itens que provavelmente eram usados em rituais de sacrifício. Além disso, uma estátua de bronze com 3.000 anos de idade representando uma figura mítica foi encontrada. A estátua tem cerca de 1 metro de altura e está vestida com trajes tradicionais da época, segurando um vaso cerimonial de bronze usado para transportar vinho. Essas relíquias são feitas de ouro, bronze, jade e outros materiais e são consideradas uma das maiores descobertas arqueológicas do século. Ainda não se sabe ao certo como esses itens eram utilizados, se eram meros artefatos para auxiliar os falecidos na vida após a morte ou se eram usados em atividades cerimoniais e religiosas regulares. Muitas perguntas permanecem sem resposta e será necessário muito tempo em pesquisa para desvendar todos os mistérios que cercam essas antigas relíquias. A arqueologia é realmente surpreendente, pois nunca se sabe o que pode ser descoberto. Depois de tudo que eu contei para você, comenta aqui embaixo o que você gostou mais e se você já sabia sobre alguns dos fatos citados nesse vídeo. Meu nome é Raimundo Filho, te vejo em nosso próximo vídeo. Tchau!